Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que estão? Tá tudo certo aí, Marcos? Tudo, Áudio, Neves. fala aí, dá um ok pra gente. Aí, Xang, áudio, vídeo, Presente. ok. Renato, ouvindo bem? Tudo ok Alto e por claro? aqui. Tudo bem. Ok. Então, Alto e Estevam, claro. também? Tudo ok, tá bom o som? Tudo tranquilo. A gente está para começar a entrevista daqui a pouquinho, mas antes de começar a entrevista, aí eu já vi que está todo mundo bem, tá calor aí, né? Você está em Niterói aí, mas está Tá bem calor. quente aí. Hoje está Tá bem quente. especialmente calor aqui. Aqui na região litorânea do Paraná está bem quente, mais do que deveria estar, assim, ventando bastante. Mas nos atendo ao assunto do E Tai aqui em Chi. Vargem Grande esquentou bastante. É. Pô. Agora vamos esquentar então agora na área do Tai Chi, né? Vamos conversar. Tai Chi. Tai Chi, alguns falam Tai Chi, outros falam Tai Chi, uns escrevem com CH, outros com JI. Como é que a gente vai desenvolver isso aí? Como é que a gente pode desenvolver um pensamento em relação a isso? Então, vamos partir de como é que se fala em chinês mesmo, né? Em chinês fala Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, né? Então, o primeiro T é aspirado, não é Tai, é Tai, né? E Ji é Chuan. Então, tem o costume, inicialmente, como eu estava falando outro dia, a transliteração dessa expressão Tai Chi Chuan para o Ocidente foi feito com base chama a romanização, né? Tentar escrever no alfabeto o som de como é em chinês. É uma transcrição assim fonética, né, do som. Então, pelo que veio, né, foi feito para os Estados Unidos. Então, eles escreveram assim: Tai Chi com CHI Chuan, né? Isso vai ser depois revisto mais tarde, mas no início ficou assim: Tai Chi Chuan, tudo com CH, tanto Chi como o Chuan, né? CH. Porque o som CH em inglês tem esse som, né? Como assim, em chair, né? Em chip, né? Em, sei lá. Então tem esse som. Então eles escreveram assim, aí ficou desse jeito. E aí quando a gente, nós no Brasil, quando lemos o CH, nós pronunciamos o X, né? Como China, como chá, né? Nós pronunciamos um som no valor de X, né? Então, mas aí depois isso foi revisto, né? Bem mais tarde, e aí agora a gente grafa com J, né? Então, Tai Chi Chuan. Aí o Chuan, que essa é uma outra discussão que não sei, porque cargas d'água elegeram o Q, a letra Q, para traduzir esse som de Chuan, que era o Ti inicial, do Ti, né? Então, isso que tem causado grande confusão, que as pessoas falam, quando vê o que o A, fala logo Quá, né? Assim como o Ki, né? Ki, que é a energia, fala logo Ki. Então, o brasileiro de Tahiti, que não era normal, vai falar Ki e vai falar Xi. Então eu assim advogo que a gente passe a usar o J para escrever Tahiti Chuan para as pessoas, e na verdade a pronúncia não é bem J, senão seria Taiji Chuan, não é de, é aquele de mais parecido, por exemplo, no falar carioca, quando a gente fala D com I,
a gente fala, por exemplo, dia, né? A gente não fala dia, né? A gente fala o D do carioca. Então, quando a gente transcreve, por exemplo, eu trabalho com línguas indígenas, esse som a gente transcreve como DJ. Como, por exemplo, tem um nome bastante comum, que é Djalma, né? Djalma, e é exatamente o D e do dia carioca, né? Então, Tai, Chi, Chuan. Assim, vai ficar mais próximo de como soa em chinês. É isso que eu né, explico, tá bom? Legal. Não, é muito bom, muito bom. Que não é Xi, né? Gi, nem Xi, nem Gi. É Ti, DJ. Legal. Então, Marcos, quer falar alguma coisinha? Não, eu só Não, queria... liga o seu som, Marcos. Eu liguei. Não, só lembrando também que, na verdade, há uma confusão. Muita gente pensa que na palavra Tai Chi Chuan, esse Chi é o Chi, energia. Esse, sim, é o aspirado. Chi, energia. Na palavra Tai Chi Chuan, esse Chi significa polaridade, que é da filosofia do Yin e do Yang, né? Então, você tem na palavra Tai Chi Chuan, basicamente você tem Tai, em chinês é o superlativo de Ta, que é grande, aspirado. Ta. Tai é o maior, o supremo, né? O Chi, com J, é a palavra polaridade. E Chuan, que é punho, né? É a arte marcial da polaridade suprema, digamos assim, né? E, obviamente, que nessa arte marcial trabalha-se com a movimentação da energia, que é o Qi. Aí sim é o Qi. Inclusive, são dois ideogramas distintos, o ideograma Qi e Qi. Só para completar. Muito bom esse bate-papo rápido aqui, antes da nossa entrevista, né, do momento. Então, o pessoal na live vai estar chegando, vai estar aí compondo o nosso público, nossa plateia, e vamos começar, então, a entrevista. Olá, em nome do Tahiti Sem Fronteiras, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leves Litz. Aqui comigo estão Marcos Maia, professor titular de Linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Renato Frade, professor e terapeuta, educador físico com pós-graduação em Fisiologia do Exercício e pós-graduação em Acupuntura. Shang Wang, consultora da Unesco e gestora científica e curadora do Museu do Índio no Rio de Janeiro. Todos os membros presentes nessa entrevista são adeptos e praticantes do Tai Chi. E vamos conversar agora com um dos principais especialistas sobre Tai Chi no Brasil. Ele é artista plástico, estudou pintura na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, possui graduação em licenciatura em Educação Artística pela Faculdade Bennett, dá aula de Tai Chi desde 1979. É discípulo e um dos representantes no Brasil do grão-mestre Shen Xiaowang e atualmente dá aulas dentro do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Professor Estevão, seja mais uma vez bem-vindo e eu vou já para a minha primeira pergunta. Há estudos que mostram que o Tai Chi Chuan é uma terapia que é indicado para idosos. E também há praticantes que afirmam que o Tai Chi é uma arte marcial, nesse quesito mais procurada, obviamente, por jovens. E há aquelas pessoas voltadas para uma vida mais zen, que dizem que o Tai Chi é uma meditação em movimento. Então, o Tai Chi Chuan é uma terapia, uma arte marcial ou uma filosofia de vida? Ou tudo isso estaria conectado? Qual é o propósito do Tai Chi, professor? Tudo isso, talvez mais alguma coisa, né?
eu acho que, como o Tai Chi é a arte que segue essa filosofia ancestral da China, né, do Yin Yang, ela fica já comprometida pelo próprio nome com a filosofia em si, a priori, né, mas ela foi desenvolvida marcialmente. E se a gente pensar, quando o conceito de Tai Chi surge a primeira vez, enquanto o equilíbrio Yin Yang registrado na época, na era dos estados combatentes, né? Naquela época, ou seja, mais ou menos 400 a.C., surge o termo Tai Chi no I Ching, no livro das mutações. É a primeira vez que ele é escrito não apenas para falar só como sentido descritivo, polaridade ou extremo, né? É a primeira vez que ele é posto como sentido filosófico, né? E, então, a gente põe aí 400 a.C. até, digamos assim, o formatar, a formulação do Tai Chi Chuan, em 1600 por Shen Wanting, nós temos aí um espaço de 1.200 anos entre conceito e arte marcial, né? Então, a gente pode dizer que quando surge a arte marcial, que parece também que não recebeu esse nome Tai Chi Chuan logo no começo, foi a primeira arte marcial da família Chen, e depois, mais tarde, parece que só no século XIX que o termo Tai Chi Chuan vai ser agregado a essa arte. Nós vamos botar aí, 1.200 anos, né? Então, isso já estava enraizado no consciente coletivo chinês. Então, você chamar uma coisa de Tai Chi, você está comprometido com aquele termo. É que nem a gente coisa que eu vou criar um estilo de futebol que vai ser o estilo de futebol da Suprema Cumeira, quer dizer, o Supremo Ultimato do futebol. Né? Então, eu vou ficar comprometido com aquele tipo. Né? Aquilo tem que ser muito bom, então, todas as coisas. Eu acho que como o Tai Chi chega a gente com todos esses viés, e mesmo que alguns reclamem que o viés marcial está sumindo, está desaparecendo, acho que já existe um movimento grande, principalmente na família Chen, de recuperação. Né? Tem um livro muito bom que é Tai Chi Chuan, estilo Chen, Mestres e Métodos, escrito pelo David Gaffney, que lançou, acho que uns 2 anos atrás, 2018, foi muito bom, eu sugiro. Então, os vários mestres, Chen Zhenlei, os grandes, né, Sui Chen Kai, entrevistas com esses vários mestres, Chen Shaolan, Chen Shaoxin, e todos eles são categóricos. Isso não é somente uma arte marcial, vai além da arte marcial. E todos eles também são categóricos. Não abrimos mão da questão marcial. Isso tem que ser preservado, porque seria uma perda muito grande. Eu, essa semana mesmo, botei, você já deve ter visto no grupo lá da Shanghai Min, que é estilo Yang, né? o neto do Futuan falando sobre Tai Chi. Então, o argumento dele, e o argumento da família Yang, é de que a arte marcial foi há mais de 150 anos atrás. Hoje não há mais necessidade. O foco tem que ser mesmo em todos os outros aspectos, que o lado marcial, como ele argumenta, e tem uma razão, você vai ver. Hoje você não vai. No entanto, o Tai Chi permanece mantendo essa tradição, né, digamos assim, desse sistema marcial como uma coisa que foi e que ainda pode se adaptar aos dias de hoje. Então, você tem lá na família Chen o Chen Xintian, né, que vem aí, esteve aí em São Paulo. Então, é um lutador, o cara treina os alunos dele para isso, para lutar em competição, para show de competição, e eles têm, na família Chen, existe essa grande preocupação. Mas você vê que as outras famílias todas, e nenhuma delas deixa de se chamar Tai Chi Chuan, nenhuma delas abre mão do aspecto uma arte marcial, né? Nenhuma delas, mas todos já focam. Yang Zhendu também falou isso. 90% das pessoas que vêm procurar o Tai Chi precisam do Tai Chi pelas suas qualidades terapêuticas. Né? Ele não deixa de ser uma arte marcial, mas esse é o grande trunfo dele, esse é o grande legado.
Então, eu acho que a gente tem que considerar todos os aspectos e não negligenciar nenhum. Renato, uma pergunta? Está saindo meu áudio? Sim, pode falar. Olá. Boa noite, professor Estevam. É um prazer estar falando com você aqui. Uma grande honra. Eu ouvi a sua explanação sobre Tai Chi, a marcialidade, e sobre essa que as pessoas acabam tendo, está me ouvindo bem? As pessoas acabam tendo na definição do Tai Chi, querendo que o Tai Chi seja A ou B, né? Talvez seja um hábito social afunilar ou tentar simplificar algo. Eu acho que seria interessante, pergunto a você, naquele período de conflito, quando lá no vilarejo Shen foi desenvolvido um sistema, ele foi a fusão, né? O termo atual para isso seria a cocriação, o termo da moda, o termo atual é a cocriação. Naquela ocasião, o mestre pegou conceitos da medicina chinesa, conceitos do taoísmo, a prática de defesa pessoal, de combate real que ele tinha, a dietoterapia chinesa, a fitoterapia chinesa, o I Ching, ou seja, ele pegou vários conceitos e co-criou algo e jogou aqui nesse caldeirão. E o resultado chamou-se Tai Chi. Agora, se eu pegar e querer definir o Tai Chi por um ingrediente dele, ou querer omitir um ingrediente dele da receita, o resultado final não vai ser Tai Chi, ou se continuaria sendo Tai Chi. Eu quero chegar com essa analogia assim. Por que eu vou tirar a marcialidade? Eu posso não querer combater, eu posso não querer ser um soldado. Mas ainda assim, esses gestos, eles representam, eles têm uma história, têm uma intenção. E se eu tirar a intenção desse gesto, ele vai deixar de ser o que ele era, ainda que eu tenha só a pegada profilática. O que o senhor acha disso? Não necessariamente. Porque, por exemplo, a família Yang deixou de treinar uma das armas muito importantes da família Chen, que é o Quantal. Acabei de botar até um post sobre uma foto que o Demindal fez um artigo dos militares chineses vindo naquela época do 1930 para combater os japoneses, levando um rifle e levando o Quantal, que é uma coisa obviamente maluca. Obviamente eles iam lidar com as pessoas que estavam com armas de fogo, e eles estavam com o rifle e com o Quantal. E o Quantal, tanto quanto o rifle, precisa das duas mãos para utilizar. Ou seja, ou era um ou era outro. Para que você também carregar aquele peso todo? Você pode, dentro do enfoque da família Chen, você pode dizer, não, mas aí a família Yang, todas as outras, não treinam o Quantal. Aí você está dizendo, você está tirando um elemento. Não, mas é um detalhe. Eu acho que não. Eu acho que o Shen Shaoan sempre fala isso, e eu acho que esse é o grande ponto do Tai Chi. O Tai Chi é uma arte de princípios. É nisso que ele é forte. Né? Porque você acaba podendo aplicar em qualquer coisa da vida. Uma vez que você começa a praticar seriamente o Tai Chi, no meu caso, a pintura. Né? Se você é músico, você acaba encontrando como utilizar o princípio Tai Chi na música. Se você faz veleja com barco, você vai usar o princípio. E justamente o Jet Li, quando ele fez o grupo dele, um tempo atrás, ele fez um movimento que ele chamou de Tai Chi Zen. E as pessoas perguntavam para ele, por que não Tai Chi Chuan? Por que não continuar? Não, porque o Tai Chi é muito amplo como conceito. E o Chuan, como marcial, é muito limitado como conceito. Então, existe esse lado? Obviamente existe. Nenhum dos mestres, inclusive esses que não querem mais lidar com a parte marcial do Tai Chi, abrem mão da parte marcial. Por quê? Porque todos os textos clássicos, toda a carga teórica,
toda a riqueza de estratégia do Tai Chi, né, vem através da nomenclatura do vocabulário marcial. Então, é que nem querer mudar tudo para poder falar a mesma coisa. E o chinês é muito tradicional, ele vai querer manter, dentro do possível, essa parte do Tai Chi enquanto arte marcial, pelo menos como título. Eles não vão abrir mão disso, né? Mas como conceito, sim, como história. Professor Estevão, uma aluna sua, em 2012, publicou, ou foi publicado um depoimento dessa sua aluna, que ela ficou encantada com a sua didática, a concentração e a seriedade do seu trabalho. E que o encadeamento do Tai Chi fluía de uma forma assim muito encantadora. Nesse depoimento ela complementa assim que ela tinha a sensação de ouvir música clássica saindo das árvores, né? A que você atribui esse interessante e belo estado alterado de consciência que a prática do Tai Chi proporcionou a ela? Porque isso é um outro viés, não é do Wushu, né, das artes marciais. É uma outra coisa que o Tai Chi ele aflora nas pessoas, né, em muitos praticantes. Eu acho que o Tai Chi tem uma demanda artística desde sempre, né? Se a gente for olhar os Taolu, né, as formas, né, você tem elementos em todas as formas, em todos os estilos, elementos, se você quiser, botando em termos práticos, são puramente ornamentais. Tá legal. Aí a pessoa, como todo bom chinês, vai dizer, não, mas se você levanta o dedinho assim, serve para você enfiar no olho do cara. Né? Enfim, ele vai inventar uma aplicação marcial, mas o fato é que muitos movimentos, e essa é uma tese defendida por muitas pessoas ultimamente, é que não só o Tai Chi, mas o Kung Fu em geral, as artes marciais chinesas, tem uma grande carga do teatro, tá? Da religião. Esses dois elementos, as religiões, taoísmo, budismo, confucionismo, mais o teatro e mais a dança chinesa, estão entranhados ali dentro do Tai Chi. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas você sempre vai encontrar esses elementos. E os lutadores, hoje em dia, as pessoas que estão especificamente querendo ver apenas o lado marcial, olham para aquilo e não precisa ficar fazendo forma. Se eu quero aprender a lutar, olhe lá, faço o show um pouquinho, que quem quer lutar. Né? Então, mas os mestres também não abrem mão disso. Por quê? Porque aquilo está dentro é isso, é um todo que foi desenvolvido a partir de um princípio. Né? O quanto desse todo você quer abrir mão? Depende do seu objetivo, depende do que você quer com o Tai Chi. Né? Então, existe esse apelo estético e esse apelo artístico, né? No qual eu acho muito importante, porque quando a gente pensa em arte, a gente sempre pensa em criatividade, você fazer o novo, transformar, não é isso. A arte é você ser autêntico com você mesmo. O Bruce Lee falava muito isso. De que adianta você seguir tais e tais estilos? Você tem que ser você mesmo. Se você não for você mesmo, você vai perder a luta. Você tem que estar de acordo com a sua verdade interior. Então, esse aspecto, que é uma coisa que eu acho tão importante do Tai Chi, eu vou te dizer, olha, é claro que a minha formação como artista, minha influência como alguém que estudou arte, que estudou história da arte, tem um peso na minha performance quando eu faço, mas eu acho que eu posso atribuir principalmente a qualidade assim, de como impressionou essa minha ex-aluna, eu não me lembro, você não citou o nome dela, você não me importa, eu acho que isso eu devo a Shen Haimin. Porque ela, assim, se você olha o Tai Chi dela, você não tem a percepção imediata de que o que é marcial naquele Tai Chi é o que seja importante. No entanto, se você observasse o Shen Haimin fazendo Tai Chi, como amante de Tai Chi que vocês todos são, vocês iam perceber uma coisa que você só explicar verbalmente não dá. Então, é assim, tipo uma música, tipo um quadro, tipo aquilo inspira você.
Então, a gente cai no aspecto que eu acho que é essa coisa de você mexer com o espírito das pessoas. O Tai Chi ele tem esse encantamento. Né? Ele tem esse encantamento, ele tem essa carga. Se a gente puder botar de uma maneira mais simples, eu diria essa herança xamânica na qual você está lidando com o seu lado espiritual usando o princípio do equilíbrio do Yin e Yang. Então, você tem essa pulsação Yin e Yang que é em todos os níveis, material, energético, mental e espiritual. Então, essa pulsação Tai Chi é uma constante do nosso universo. O quanto você mergulha dentro da sua arte e o quanto isso passa pelas pessoas. Se ela viu isso, eu fiquei super feliz. Eu prefiro que a pessoa identifique meu Tai Chi com uma música do que com uma luta com um ser invisível, um Godzilla imaginário, no qual eu vou ter que vencer o bem e o mal. Não, nada disso. Né? Então, é isso. Marcos? Bom, Estevão, nós nos conhecemos há 31 anos e eu e Shang, tivemos o privilégio de acompanhar uma boa parte aí da sua trajetória. Nós estávamos justamente, eu acho que foi em 1989, nós morávamos em Venice, na Califórnia, quando você nos visitou, e depois você veio e ficou um período lá também em Los Angeles, né? Nós estávamos justamente iniciando ali o nosso caminho no Tai Chi, né? Mas você já vinha de uma trajetória anterior, né? Então, eu queria te pedir, talvez vai ser desafiante, porque que você consiga, digamos, em 5 minutos, passar aqui, eu acho que seria uma boa referência para os nossos espectadores, né? Desde o início, comentando um pouquinho, né, a sua trajetória, o seu percurso no Tai Chi Chuan, e que você pudesse, então, nos dar essa visão integrada até hoje, né? Desde quando você, de fato, começou até hoje, comentando um pouquinho, porque, digamos, em 5 minutos no máximo, mas eu acho que vai ser útil, né? Eu estava comentando com o Leves pouco antes que eu vi como você foi a primeira vez, a gente estava estudando Tai Chi no início, quando você chegou, tive a oportunidade, nós viajamos, conhecemos vários mestres e a pesquisa, a grande pesquisa profunda que você tem sempre feito com o Tai Chi, que eu acho que é exemplar. Não conheço mais ninguém que tenha feito isso com essa arte, né? E, então, se for possível, você podia nos dar uma visão cronológica dessa sua trajetória? Legal. 5 minutos, foi dada a partida, 17h51. Vamos lá. Então, eu vou abreviar, porque acho que as coisas que vieram antes do Tai Chi foram importantes para me levar para o Tai Chi, mas vou começar pelo Tai Chi mesmo. 1975, mestre Hu, né? Aulas, era aquele, alguém fala, mas olha, tem um velhinho chinês lá no aterro ensinando uma arte que Tai Chi. Eu nem sabia que era Tai Chi. Estávamos na época do seriado Kung Fu, com David Carradine na televisão, né? E eu me lembro que eu vi, acho que uma cena, aquela coisa de câmera lenta, né? Aquilo foi uma nova estética que surgiu em filmes de luta, aquele efeito de botar, quando a coisa acelerava, eles botavam tudo em câmera lenta. E aparece, de fato, depois eu vendo que eu tenho toda a coleção, eu vi um dos capítulos, aparece o Carradine menino ainda, que quando eles estão no tempo, garotos, todos eles fazendo Tai Chi. Tai Chi, não era Shaolin, era Tai Chi. Mas, enfim, aí fomos lá conhecer esse chinês, um amigo meu, era uma outra coisa que a gente fazia na época, que era o Kenpo dos animais. Não vou tocar, porque senão é outra história. Né? Então, um amigo meu, que era o Laerte, que fazia Kenpo também, disse, não, vamos ver, tem esse velho, eu e o Eduardo estamos lá fazendo com esse chinesinho lá no... qual é o horário? É lá às 6 horas da manhã no Museu de Arte Moderna. 6 horas da manhã, nessa época, eu tinha acabado de estar na faculdade, que acabava às 10 da noite, era faculdade noturna, né? Educação artística.
Eu disse, não, mas, pô, tudo bem, vamos lá, eu quero ver. E, então, esse foi o meu primeiro contato com o Mestre Hu. O Mestre Hu era um militar que fugiu da China para Taiwan, depois de Taiwan para o Brasil, né? E eu comecei a ter aulas com ele, e ele queria que... O método dele era o seguinte: os novos tinham que aprender Shaolin, tanto e sistema externo, para depois de um tempo passar para o Tai Chi. Mas ele deixava a gente fazer uma forma simplificada. E os mais antigos podiam fazer a forma longa. E eu, teimosamente, aquilo me tocou de cara. Eu disse, não, é isso que eu gosto. Eu já vinha de artes externas, na época eu fazia capoeira. Então eu disse, não, eu quero uma coisa que me tranquilize. Já tinha feito jiu-jitsu, já sabia me defender. Eu disse, não quero usar isso para mim, porque ainda não via a lógica daquilo como arte marcial, mas eu gostava daquilo, aquilo era bonito, aquilo era interessante. E, enfim, foi paixão, né? Comecei e me dediquei 6 horas da manhã, aqui às vezes é de noite. Você chegar lá no aterro, e fiquei com ele de 1975 até 80, quando fui morar em Nova Friburgo, depois fui para a Suíça e voltei em 83. Em 83 eu já voltei casado com a professora Begônia, né? E nós dois fomos procurar o Mestre Hu e voltamos a treinar com o Mestre Hu por um breve período de tempo, porque aí logo depois a gente se mudou para Petrópolis e não foi mais possível. Então, eu treinei com o Mestre Hu até, vamos botar aí, 83, final de 83 para 84. Muito bem. De 84 até 92, aconteceram várias coisas na minha vida, e eu, então, morando em Petrópolis, entrei na Varig, fui comissário da Varig de 85 a 2006, quando a Varig acabou, e através da Varig, justamente a gente teve a chance de passar as férias com vocês em Los Angeles, e vocês, então, me apresentaram a Shen Haimin. Nesse ponto, então, quando eu pedi uma licença sem vencimento para ficar morando em Los Angeles, moramos juntos um tempo, moramos perto um bom tempo, foi, eu acho que um dos melhores momentos da minha vida, aquela fase de entre 91 e 92, foi um ano, né? Eu fui atrás da Shen Haimin, porque realmente, olhando a Shen Haimin, eu que vinha do estilo Yang, eu já tinha 16 anos de estilo, quando vocês me apresentaram ela. Quando eu leio, eu disse, não, isso aí é o que eu quero, eu tenho que fazer isso. Então, pedi a licença sem investimento com o Museu Begônia, as crianças, para Los Angeles, e ficamos esse ano, que foi um ano maravilhoso. Foi um ano maravilhoso, no qual eu teve chance também de conhecer o Jorge Chu, fazer outros seminários com o Peter Ralston. A gente estava na pesquisa, e aquele ambiente ali das duas Chinatown, a Chinatown do centro de Downtown e o Chinatown de Monterey. Então, era influência cantonesa, influência mandarínica, e tudo era Tai Chi para tudo quanto é lado, e a Shen Haimin no topo daquilo tudo. Muito bem. Aí, logo depois que eu voltei da licença, não estou aqui, ainda 5 minutos deu agora. Eu paro aqui ou continuo? Não, continua. Terminar. Continuo. Ok. Então, logo no ano seguinte, foi em 93, quando eu voltei a voar, abriu-se o baseamento da Varig em Hong Kong. E aí foi outro salto. Quer dizer, nesse período dos anos 90, foram saltos qualitativos de 91 até 98, foram um salto qualitativo atrás do outro. O primeiro foi o Shen Haimin, o segundo foi essa ida de morar em Hong Kong, né, que no qual eu tive contato com um casal de professores de lá, e que me abriram, que eles então, que nem eu, era muito eclético, eles não tinham essa coisa da tradição, eles podiam aprender tudo que era coisa, eles iam se metiam porque eles eram bailarinos folclóricos. Um conheceu o outro e se casaram porque faziam parte do corpo de balé folclórico chinês. E eles já estavam, assim, numa certa idade, começaram a se dedicar ao Tai Chi e aprendiam tudo. E com eles eu entrei em contato a primeira vez com o estilo Chen. Com eles eu comecei a aprender outras formas de leque. Com eles, enfim, Hong Kong para mim foi um super salto qualitativo. Eu morei em Hong Kong em vários
etapas, e cada vez que eu ia aprendi alguma coisa diferente, eu estava em contato com outros mestres através deles. E isso foi em 93. Em 94, eu voltei para o Brasil, entre um baseamento e outro, fiz um voo para Amsterdã e estava fazendo teste no parque e conheci o Oscar, que era aluno do Shen Xiaowen, que promovia os workshops Shen Xiaowen em Amsterdã. E aí quando fiquei sabendo, que eu já conhecia o Shen Xiaowen de nome, eu disse, caramba, quando é que vai ser o workshop? Era 6 meses para frente, foi em final de 93, 94, tinha o workshop Shen Xiaowen, eu pedi um voo, tinha 3 dias inativo, era uma maravilha. Chegava no dia, tinha 3 dias livres e ia embora no outro dia. Então, nesses 3 dias, eu encaixei exatamente no fim de semana do workshop dele. Aí, entrei. Não tinha a mínima intenção de fazer estilo Yang. Eu estava curioso com aquele grande mestre. Eu queria permanecer no estilo Yang, e como de fato a gente continuou, mesmo durante o tempo, para os nossos alunos, a gente só ensinava estilo Yang. O estilo Yang era uma coisa para mim e para a Begônia. A gente está curtindo aquilo. Está muito legal. E aí, então, entro em contato com o Shen Xiaowen em 94 e começo, então, toda vez que eu via que tinha um workshop, eu tentava fazer um voo para encaixar, fui fazendo workshops com ele na Europa, até que, em 95, no segundo seminário que a gente foi em Amsterdã com ele, a Begônia, porque até eu falei, a Begônia disse, vamos convidar ele, porque ele já estava convidando a Shin Haimin e o casal tinha para vir promover o workshop deles no Brasil. Vou convidar o Shen Xiaowen. Não é muita areia para o nosso caminhãozinho, que é isso? Como é que a gente vai fazer o workshop para ele? Aí ela disse, não, mas o que tem? Eu disse, como é que a gente vai juntar a gente? Ela disse, não, olha aqui, Amsterdã, tem 30 pessoas a gente junta, como de fato. A gente juntou 30 pessoas, e aí ela que teve peito de convidar, eu não tive. Ela foi lá e falou, só aceita, blá, blá, blá. Quando eu vejo a Begônia voltando, que não fala, a Begônia não falava inglês, eu não sei como é que ela se entendeu com ele naquele momento. Ele aceitou. Aí eu confirmei com o Oscar. O Oscar, ele aceitou, mesmo aceitou. Aí foi lá começar a produzir o workshop dele. Ele veio, isso foi em 95, ele veio 3 anos depois, em 98, quando a gente foi organizando, ele disse que tinha essa brecha. Aí, de 98 até 2001, inclusive, a gente foi trazendo ele todo ano, vocês participaram de vários workshops com ele. Então, é isso, a minha história, esses 3 grandes mestres. Eu poria mais um ponto dessa história, que foi quando eu me tornei discípulo dele oficialmente em 2012, quando fui a Tianjagou, né? E em 2014, então, eu fiz a certificação. O que é certificação? Uma coisa é você ser discípulo, outra coisa, ele começou a estabelecer, começou muito a coisa dos Dan, né? Dos Dan, fazer a avaliação de sistema dentro do sistema de Wushu chinês. E ele, então, disse, pô, já que o cara é primeiro Dan, outro é segundo Dan, outro é sexto Dan, a avaliação chinesa está começando sobrepor sobre a escola dele, e ele falou assim, não, vou fazer a minha avaliação à parte, a minha. Então, o cara podia ser 6º, 7º Dan, tinha que ter o certificado dele. Aí eu perguntei, mas como é que faz o certificado? Não, de baixo. Começa de baixo, não pode você, eu vou fazer o certificado da Lao Tia. Não. Tem que fazer certificado primeiro de Tianci, depois certificado da 19. Depois certificado, aí 2014 já foi lá em Inglaterra, foi tudo legal, tinha tudo, tinha lança, tinha pichot, tinha tudo. Ele deu um seminário de 8 dias seguidos, uma semana toda. E aí eu fiz o certificado. Então, eu acho que seria esse último ponto dentro da minha história de Tai Chi, como ponto que marcou, né? Formatou. Obrigado, Estevão, por nos levar aí nessa aventura de quase meio século de dedicação, estudo, pesquisa do Tai Chi Chuan. Fabuloso. Muito obrigado. Eu teria uma pergunta para o Estevão.
para aquelas pessoas que já praticam Tai Chi, Tai Chi e pretendem algum dia se tornar um professor, né, de Tai Chi. No seu entendimento, assim, além da dedicação, quais os caminhos que ela tem que tomar? E também, quando é que um professor se torna um mestre, no seu entendimento? Bom, vou começar pela a última pergunta. O professor só se torna mestre. A gente tem que ver essa palavra mestre, em chinês é uma coisa, para nós é outra. Em chinês, pode ser a pessoa que guarda toda uma tradição, guarda todo um currículo, né? Aprendeu aquilo tudo, né? E no caso de Chen Shaoan, só para dar um exemplo, guarda, ele tem, digamos, ele é o depositário daquela memória do estilo, né? E você tem a designação do mestre como o próprio ideograma, né? O pai, professor. Já é uma relação semi-familiar dentro do pensamento confuciano. Então, isso é diferente do que é para a gente. Isso é bem diferente. Eu acho que ninguém deve se preocupar em ser mestre. As pessoas chamam de mestre. Eu penso que nem a Shin Hainin. Assim. Shin Hainin não deixava a gente chamar ela de mestre. Ela fazia questão que a gente chamasse ela de professora, Lao Shi. E eu gosto também, eu prefiro que me chamem de professor. Tá? Tanto é que eu me posiciono enquanto professor. Né? Eu acho até engraçado quando eu vejo as pessoas viajando na maionese dessa história de mestre. Entendeu? Porque tem, você vê os nomes no Facebook, Chifu Severino de Almeida, mestre da Montanha Perdida, não sei o quê. Né? Então você cai no ridículo, é um negócio ridículo. Ridículo, porque você vê que é uma fantasia da cabeça da pessoa. Perante chinês, aquele cara não é mestre, não importa o quanto ele saiba lutar, o quanto ele saiba do. Então, são coisas diferentes. Então, eu evito muito, porque é uma palavra dúbia, tão dúbia, que chega a ser pejorativa, eu acho. Então, quando você se autodenomina mestre, somente. Se alguém te chama de mestre, tudo bem, é a visão daquela pessoa. Mas quando você se autodenomina master, mestre Irineu Pampulha, entendeu? Ah, peraí, cara, é um negócio que eu não quero isso atrelado ao meu nome. Agora, a pessoa que está começando, que quer ser professor de Tai Chi, eu acho que o principal é ela ter uma cabeça aberta com o fato de que essa é uma arte que não é uma arte originária nossa. É uma arte exótica, uma arte estrangeira, e que sim, é um patrimônio mundial, como é a yoga, como é o judô, como é o jiu-jitsu, enfim, como são algumas das artes orientais, mas que a pessoa nunca perca, né, a perspectiva de que, no caso, eu sou brasileiro, tá? Eu sou ocidental e eu sou um amante dessa arte. Então, enquanto professor, se você quer realmente não que essa coisa do mestre tem muito a ver com o ego da pessoa, né? Você tem que abandonar isso. Primeiro, porque professor é uma profissão muito sacrificada. Você é um pouco missionário. Você tem que se dar e você tem que gostar muito daquilo. Né? Não é só você ser bom na arte. Você tem que gostar de ensinar. Eu preciso entender que tem um desvio muito grande bem nessa mestre. O aluno tem que ajoelhar e ele tem que sacrificar em uma visão distorcida da relação confuciana mestre-aluno, né, hierárquica, né, e que a pessoa abusa, digamos assim, usa aquilo como um abuso de poder para manipular os alunos. Então, isso eu acho que é o pior. Se a pessoa quer ser professor porque ela tem que alimentar essa história, eu sugiro que ela não faça, porque o final dela vai ser um tombo dentro d'água. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai cair no ridículo, porque você, primeiro, não é uma arte original sua. Né? Então, você tem que ser
você tem que procurar dentro de você qual é a autenticidade que você tem com relação àquela arte. Eu tenho que ser professor de Tai Chi, eu não vou me tornar um chinês, eu não vou me tornar uma cópia do Shen Shaoan, eu sou o espelho. Você tem que procurar a sua identidade dentro daquela arte. Senão fica uma arte morta, fica uma imitação de movimentos que não tem conteúdo. Então, se você quer ser professor de Tai Chi Chuan, procure a sua autenticidade dentro daquilo que você está fazendo. Não ponha como objetivo ser um grande lutador de Tai Chi, ou ser um grande guru de Tai Chi, ou ser um grande... Não, seja simples. Faz ali o seu feijão com arroz, faça para o seu feijão com arroz, e você vai ver que o Tai Chi, por si só, vai te levar muito além de onde você esperava chegar. Esse é o meu conceito. Mais alguma pergunta, Shang? Então, falta eu, né? Fazer uma pergunta. Então, nessa linha de que você falou, que assim sobre a individualidade, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu caminho, né? De não ter assim um ideal de você querer ser um mestre igual o Chen Shaoan ou outro. Então, eu acho assim, muito legal a sua trajetória, também enquanto artista visual, né? Tão grande artista visual aí. Então, eu queria que você falasse um pouco de como se dá assim, esse encontro da sua arte com o Tai Chi, né? Com o I Ching, com todas esses caminhos aí da cultura chinesa dentro da sua arte, né? Se possível, pudesse até mostrar algum trabalho aí seu, mas deixa para depois uma exposição, quem sabe. Fazer uma exposição virtual. Fala um pouco da sua arte, eu sou fã. Legal, obrigado. Não, você sabe que foram muitos anos da minha vida que eu tentava encaixar uma coisa na outra. Né? Então, aqui, você como pessoa, né? Você tem uma pessoa só, então, desde que eu comecei a Tai Chi, eu já fazia, eu já pintava. Minha mãe era pintora, então, desde pequeno eu pintava. Então, o Tai Chi tinha muito isso. A minha mãe era pintora e meu pai era militar. Então, as duas coisas se juntaram. Os dois opostos. O Wei e o Wu, né? O civil e o militar. Então, as duas coisas se juntaram no Tai Chi para mim, acho que naturalmente eu cheguei no Tai Chi por causa disso, por causa dessa sensibilidade. E na minha arte eu sempre procurei expressar isso. Como é que eu vou fazer? Porque eu também não quero ficar fazendo... Não preciso ser um pintor de pintura tradicional chinesa, embora eu tenha estudado um pouquinho em Hong Kong, porque acho que faz parte de todas as artes você dar uma pesquisada em volta. Né? Você não ficar só... Eu tive a técnica ocidental da pintura. Quando eu estive em Hong Kong, eu tive chance de estudar um pouquinho de pintura chinesa. Maravilhoso. Né? E estudo, desde então eu compro livros sobre pintura chinesa, porque tudo vem da mesma filosofia que nem você citou. A questão, o ponto comum disso tudo é o I Ching. Né? O que junta, né? A minha arte tem a ver com essa questão da pulsação do Yin Yang. Então, eu procuro, assim como na pintura chinesa, mas com uma expressividade totalmente diferente, né? Fazer o que eles... Eu sou um paisagista, então, paisagem chinesa é Shan Shui. Né? Shan Shui é montanha e água, literalmente. Né? E eu estava lendo um livro do Javari, que ele escreveu um livro só sobre Yin Yang, e um dos capítulos é a pintura. E ele fala, por que Shan Shui? Né? Você tem na pintura chinesa digamos assim, o trabalho sobre o retrato de pessoas,
Você tem as pessoas que são especialistas em pintar bambu, tem outras que são especialistas em pintar flores, e você tem, na hierarquia da pintura chinesa, você tem a pintura da paisagem. Sabe que tem, que é o que eu gosto também. Então, a paisagem ela é Shan Shui, porque Shan é montanha no sentido que ela ascende ao céu. Então, ela é Yang, nesse sentido. No sentido de ascender em direção ao céu. E a água Shui, ela vai em direção à terra. Então, ela é Yin. Mas a montanha está estática. Então, ela é Yin nesse sentido. E a água é móvel. Então, ela é Yang nesse sentido. Então, essa pulsação yin-yang, nesse conceito, mostra justamente a permeabilidade que você tem, essa dinâmica do Tai Chi, né? Entre yin e yang, em todas as maneiras que você olhe. E eu acho que é isso que eu tento, através do meu trabalho, colocar essa pulsação yin-yang dinâmica, que nem o Tai Chi. Porque se o Tai Chi fosse só yin-yang, você teria um lado preto e um lado branco, né? Dividido um do outro. Né? Como você tem essa imagem, um entra dentro do outro, o que é yang? É aquilo que vai virar yin. O que é yin? É aquilo que vai virar yang. Né? Então, essa dinâmica eu tento passar na minha pintura, entre espaços vazios, espaços cheios, entre água e montanha, que é a paisagem do rio, que sempre foi a minha musa, foi a paisagem do rio. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que o Tai Chi, a minha pintura, se encontra. E isso, outra coisa que aconteceu foi que uma vez eu estava levando o Chen Shaoguang para o aeroporto, ele estava indo embora, ali no Galeão, e tinha uma exposição de pintura. Né? E o Chen Shaoguang também é calígrafo, ele gosta de fazer caligrafia, ele já me deu caligrafias dele lindas, né? E eu, obviamente, já dei litografias para ele, ele gosta do meu trabalho. E aí ele olhou para a exposição assim, Estevam, o que você acha desse pintor? Né? Era um pintor figurativo, ele tinha paisagens, acho que de ouro preto, uma coisa assim. Aí eu falei, poxa, aí falei aquelas coisas que a gente fala, que o ocidental fala assim, não, ele tem uma técnica boa, ele tem um jogo de cor bom, ele, enfim, parece ser, não é muito bom, mas também não é muito ruim, é agradável. Aí eu ficou calado um tempo, aí assim, se você olhar da maneira taixista, eu falo, né, você tem que analisar três coisas. Primeira é se o quadro é uma janela ou não é uma janela para você entrar. Se o quadro está dizendo para você para aí, ou se ele te convida a entrar. Essa era a primeira coisa que ele achava, a primeira qualidade que ele achava que um quadro tinha que ter. A segunda, ele dizia, dentro do quadro, você tem um equilíbrio entre yin e yang, ou seja, entre espaços cheios e espaços vazios. A terceira coisa é aquilo que você não está vendo no quadro, é o ti. Ou seja, é aquilo que, quando você deixa de olhar para o quadro e olha para o outro lado, foi dentro de você ou não. E eu passei a usar esse referencial, essas três coisas, em todos os aspectos, tanto do meu trabalho, mas também quando as pessoas me perguntam o que eu acho do trabalho delas de pintura, lá na escola, no particular. Eu sempre venho com esses três parâmetros. Né? Eu acho que é isso, não vou aumentar. Ok. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Então, professor Estevam, para finalizar aí, vamos fazer um joguinho rápido de palavras, perguntas e respostas rapidinhas, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, dentro desse universo, do seu universo, uma palavra, Mutação. um livro, O Discurso da Tartaruga, do Cyril Javary, que é um livro que conta toda a história do pensamento chinês através da análise que ele faz do I Ching. Você aprende mais ali sobre filosofia chinesa do que em qualquer outro livro. O Discurso da Tartaruga. um filme, Um filme eu vou posicionar, ligando a Tai Chi, né, 2 filmes. O primeiro é Pushing Hands, do Ang Lee. O segundo
é o Chan Sanfon com Jet Li, que foi traduzido como Twin Warriors, né? Os guerreiros gêmeos, né? Do Jet Li fazendo o papel do Chan Sanfon. Uma viagem, Hong Kong. uma saudade, Hong Kong. uma mania, Mania. ou uma alegria, então. Não, não, vamos voltar aqui. Essa é uma mania, porque mania sempre tem esse aspecto de a coisa que você exagera, né, que passa um pouco do limite. Eu acho que no Tai Chi, a minha mania são as formas. Eu gosto muito dos Taoí. Uma alegria, Uma alegria. Uma alegria sem rainha. e um sonho no Tai Chi. Um sonho no Tai Chi. Esse sonho eu tive há muitos anos. Eu estava voando ainda. E eu posso falar um pouquinho do sonho? Um pouquinho longo, mas acho que vale a pena. Okay. Então, eu sonhei que eu estava voando e que ia para um hotel lá em Brasília. E esse hotel realmente existe até hoje, Hotel Nacional, um hotel antigo, acho que é um dos primeiros hotéis de Brasília. E eu descia para tomar café, e quando eu desci do elevador, eu passei assim, tinha um jardim interno, que o hotel não tem jardim interno, tinha um jardim interno, e com um vidro, né, entre o corredor e o jardim, tinha umas pessoas todas vestidas de branco fazendo tai chi. E no sonho, eu disse, pô, deixa eu ir lá, eu quero me juntar. Esse pessoal vai fazer um tai chi antes de tomar o café. Já que eu vou voar depois de tomar o café, eu vou aproveitar e fazer tai chi com o pessoal. E eu não conseguia, porque eu tinha essa parede de vidro. E eu fui contornando o jardim, até que finalmente encontrei a porta e entrei. Quando eu entrei, né, eu me toquei que eu tinha morrido. No sonho, eu me toquei, tipo, Estevão, você morreu. E essas pessoas que estão aqui todas fazendo tai chi estão mortas. E aquilo foi uma sensação maravilhosa. Eu disse, pô, que legal. Do outro lado, o pessoal também está fazendo tai chi. Então, a morte não é tão terrível assim. Esse foi o meu sonho. Legal. Então, já nos encaminhando para o final dessa entrevista, as suas considerações finais, a palavra é sua. Minhas considerações finais, puxa, eu gostei muito dessa entrevista, poder contar um pouquinho da minha história, estar com professores me perguntando. Faltou o Renato mesmo fazer uma pergunta. Acho que ele queria só escutar, né? Mas eu tenho certeza que ele deve ter alguma pergunta para me fazer. Acho que ele tá congelado até. Ele fez uma Eu fui o primeiro a perguntar, professor. É o primeiro a Posso perguntar. fazer outras. Passa outra. Vamos lá. Nossa, foi tão vivo ouvir a sua trajetória, que eu fiquei encantado pela sua trajetória. A pergunta que eu te fiz foi sobre aquele elemento do Tai Chi, né? Eu acho que eu poderia perguntar para você. Você falou da identidade, né? Isso eu gostei bastante dessa parte, também chama bastante atenção, do indivíduo praticar o Tai Chi e não perder a sua identidade. E isso é uma coisa muito comum da gente, que nós observamos, né? Uma vez que o Tai Chi é um caminho para o autoconhecimento e a pessoa acaba se perdendo e começa a importar para ele uma outra imagem que não a dele, né? Eu acho que você poderia dar um conselho, de repente, né, um norte, explicar melhor como que seria esse autoconhecimento para a pessoa não cair nessa armadilha de importar uma imagem para ele. E dentro do Tai Chi, ele poder se abrir ali nesse caminho da nossa arte. Você poderia me ajudar com isso?
Como ensinar as pessoas a serem elas mesmas? Isso. Eu acho que Pergunta difícil. eu acho que um instrumento que me ajudou muito nesse processo foi o livro das mutações, o I Ching. Por quê? Porque ele te mostra o que é essencial no Tai Chi. Muitas pessoas falam assim, o essencial do Tai Chi é a postura, o essencial no Tai Chi é o foco, o essencial no Tai Chi é a dedicação, o essencial. E eu acho que se a pessoa quer ser ela mesma no Tai Chi, ela tem que focar sobre a questão da adaptabilidade, sobre a mutação, que é do que o Xing trata, né? Eu acho que a pessoa tem que entender que tudo está mudando o tempo todo e qualquer imagem pré-fixada, o que ela imagina que seja o Tai Chi, o que deva ser o Tai Chi, vai mudar. Vai mudar. E ela vai acabar, como eu digo, ela vai acabar pisando, tropeçando no degrau e caindo, quando você deixa de ser autêntico. Então, autêntico é primeiro procurar fazer uma pergunta para você mesmo. O que eu quero do Tai Chi? Eu acho que isso a pessoa tem que responder com toda a sinceridade, e essa pergunta tem que ser feita de tempos em tempos, não é uma pergunta que você vai responder de uma vez só. Daqui a algum tempo, não importa qual tempo, volta e meia você vai ter que se perguntar o que eu quero do Tai Chi, porque também suas expectativas vão mudando conforme você vai estudando. Então, conforme eu falei, quando você me pediu uma palavra, eu falei mutação, porque eu acho que essa é a grande lição do Tai Chi. É difícil para as pessoas mudarem, é difícil para as pessoas se adaptarem a situações estranhas na vida. Quando o mundo muda, ninguém quer mudar, né? Ninguém quer se adaptar. E o Tai Chi ele é um grande instrumento para isso. Né? Como é que eu vou lidar com uma coisa que não está me agradando, com uma coisa que está me incomodando? Eu vou me adaptar. Né? E o Javary, que é, para mim, o sinólogo mais importante, esse francês que escreve esse livro, essas análises de Xing, ele diz assim, que a excelência da moralidade confuciana está em você estar de acordo com a situação. Esse é o conceito moral. Né? Você está de acordo com a situação. A priori é isso. Então, eu acho que se você quer ser sincero consigo mesmo, você tem que fazer essa pergunta. Por que eu estou fazendo Tai Chi? O que eu quero do Tai Chi? É isso. Muito bom. Bem, chegamos ao fim dessa entrevista, que estará disponível em breve nas redes sociais do Tai Chi Sem Fronteiras. Agradecemos a presença do professor Estevão Ribeiro e a todos que nos acompanharam. Essa entrevista estará disponível, como disse antes, em diversas plataformas das redes sociais. E procure lá, Tai Chi Sem Fronteiras. Até a próxima!